Bianca, por favor, a leitura da mensagem. Bom, boa noite, pessoal. Defenda-se. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se alinhará em sua alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela da sua mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na sementeira do bem. Não menospreze suas faculdades criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia de sofrer. Ensine-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para o céu será construída dentro de você mesmo. Então, esse texto aqui, ele diz muito para a gente refletir sobre os nossos pensamentos, nossas ações, né? E as coisas que a gente atrai para a gente mesmo. Por exemplo, se a gente se deixar levar por intriga, fofoca, a gente está atraindo coisas negativas. A gente não está fazendo nossa evolução, né? Outra coisa importante também é que saber utilizar as nossas virtudes e os talentos que a gente recebe, né, que são emprestados para a gente, para, no caso, a gente evoluir espiritualmente, né, e a gente vai prestar contas desses talentos que nos foram emprestados, então fazer bom uso deles. Olhar o próximo também com benevolência, porque às vezes a gente só tem o costume de olhar os defeitos das pessoas, mas a gente esquece que todos nós estamos em constante progresso. E, por fim, a construção do nosso céu interior. O céu e o inferno são condições íntimas, interiores, né? Então, o céu a gente constrói através da nossa reforma íntima. Então, não adianta nada eu ficar falando, dando lições de moral, se eu não coloco em prática aquilo que eu estou aprendendo, entendeu? Que eu passo para o próximo, mas eu não demonstro o que eu estou aprendendo. Então, foi isso. Obrigado, Bianca. Nada. Va- O Márcio botou aqui no chat. Quem vigia os pensamentos, sentimentos e ações transforma-se em construtor do próprio paraíso interior. E é verdade, né? Realmente verdade isso. Nós temos que trabalhar esse mundo interior, né? Somos nós. Autovigilância. Oi? Essa autovigilância. Porque é o que nós levaremos conosco, né? Está em nós, levaremos conosco. Vamos à nossa prece ali, por favor. Então, vamos orar, agradecer os amigos espirituais de cada um de nós, que Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, nos enviou um espírito amigo para nos acompanhar durante toda a nossa encarnação. Vamos ser gratos a esses amigos, trabalhadores, intuitivos, que nos orientam diariamente no caminho melhor a seguir. Agradecer a Jesus, nosso melhor amigo de todas as horas, por tudo e por tanto, por nossos lares, nossos amores, nossos amigos encarnados e desencarnados. Muito obrigado, Senhor Jesus, por caminhar conosco, nos orientar, nos fortalecer, nos amparar, principalmente diante dos desafios que todos nós temos. Agradecer a Deus, esse Pai de amor e infinita bondade, por já termos conhecimento da existência desse Pai querido que Jesus nos apresentou como Pai amoroso e bom. Muito obrigada, Senhor, por todos os momentos da nossa vida e que dessa singela reunião possa espargir luzes
para todos os países em conflitos, Senhor. Que o Senhor possa enviar os seus benfazejos, amigos, orientadores do mundo, para apaziguar as dores desses nossos irmãos em desafios tormentosos. Ampara-nos, Senhor, e fique conosco hoje e sempre. Graças a Deus e que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Eli. Eu que Boa noite a agradeço. todos que chegaram. Sejam bem-vindos. Márcio, eu vou te pedir para você ir admitindo o pessoal que chegar a partir de agora, tá? Beleza. Já estava fazendo aqui. Pessoal, o item que nós paramos é o item 7, tá bom? Do capítulo 2 da Gênesis. Mas nós vamos ler corrido o item 6, tá? Para que a gente possa fechar esse item, senão vai ficar uma coisa muito solta quem está chegando agora. Então, capítulo 2, item 6 da Gênesis. Vamos lá, Carlão, por favor. Boa noite, pessoal. Tem 6. A isto opõem alguns o seguinte raciocínio. As obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais que atuam mecanicamente, em virtude das leis de atração e repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e desagregam sob o império dessas leis. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam, sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie, por efeito daquelas mesmas leis. Cada indivíduo se assemelha ao de quem ele proveio. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração se acham subordinados às causas materiais, tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. O mesmo se dá com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas por efeito da gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa a ação de qualquer inteligência livre. O homem movimenta o braço quando quer e como quer. Aquele, porém, que o movimentasse no mesmo sentido, desde o nascimento até a morte, seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. Tudo isso é verdade, mas essas forças são efeitos que hão de ter uma causa, e ninguém pretende que elas constituam a divindade. Elas são materiais e mecânicas, não são de si mesmas inteligentes. Também isto é verdade. Mas são postas em ação, distribuídas, apropriadas às necessidades de cada coisa por uma inteligência que não é a dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com automática regularidade e é nessa regularidade que lhe está o mérito. É toda material a força que o faz mover-se e nada tem de inteligente. Mas que seria esse pêndulo se uma inteligência não houvesse combinado, calculado, distribuído o emprego daquela força para fazê-la andar com precisão? Do fato de não estar a inteligência no mecanismo do pêndulo e do que ninguém a vê, seria racional deduzir-se que ela não existe. Perdão. Uma Do pergunta. fato de, do fato de não estar a inteligência no mecanismo do pêndulo e do que ninguém a vê, seria racional deduzir-se que ela não existe? Apreciamo-la pelos seus efeitos. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo lhe atesta a inteligência e o saber. Quando um relógio vos dá, no momento preciso, a indicação que necessitais, já vos terá vindo à mente dizer: aí está um relógio bem inteligente? Outro tanto ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Ok, só um minuto. Bom, essa explicação aqui ela é claríssima, né? De como as coisas se operam. E aí, eu queria trazer que hoje em dia nós temos como fazer uma análise bem próxima e bem material do que ele está nos dizendo aqui. Todos nós já estamos nos deparando com a inteligência artificial, né? Muitos aqui de nós já trabalha, já usa como fonte de pesquisa, tudo mais. Essa inteligência artificial, ela é fruto
de mecanismos que fazem com que as suas respostas, ou seja, o resultado das operações que ela desenvolve, traga uma Ju, resposta, tu traga pode me uma emprestar um resposta alicate? daquilo que nós estamos buscando conhecer. Todos nós também já devemos, ou alguns de nós devem já ter visto, a construção de robôs humanoides, né? Ou seja, a aplicação dessa inteligência artificial sobre um instrumento mecânico com aparência humana, com ações combinadas e que aparentam ter uma inteligência. Beleza? Então, essa inteligência que eles demonstram não são fruto do desenvolvimento do raciocínio próprio do robô, e sim algo já pré-concebido, devidamente estabelecido, quando motivado por alguns sinais. Ok? Então, vou dar um exemplo. O sinal de trânsito. Por que que ele muda de verde para vermelho? Porque, passado um tempo pré-estabelecido, o circuito faz com que mude de vermelho para verde, passe pelo amarelo e assim vai. São os sinais que organizam o funcionamento daquele dispositivo. Assim é também em tudo que é material. O único que foge a esta regra é o homem, porque sobre o corpo humano existe uma inteligência independente que faz com que ele responda à vontade deste ser inteligente. Tudo bem aí, pessoal? Então não vamos achar que lá tem um robô, tem um robô doméstico, né? Ai, que inteligente que ele é, né? Ali tem o espírito porque ele decide coisas, não tem. Beleza? Nem decide nada. Nem decide nada. Ele toma como consequência dos parâmetros que ele recebe ações, tá bom? Daquilo que aquela estrutura mecânica lhe permite. Se isso é uma realidade hoje, tão bruta, apesar da tecnologia para nós ser algo assim inimaginável, mas ainda extremamente bruta, né? Imagine, nesse mesmo sentido, o que pode os co-criadores de Deus em plano maior realizar em sua vontade. É isto que está dito nesse item 6. Né? E aí, de novo, né, falo sempre isso, né? Cada um tem liberdade de construir o raciocínio que quiser. Mas, para mim, está muito clara nesse item 6, reforçando tantas outras informações que a doutrina nos dá, da diferença, né, cristalina que existe entre estes seres da criação e a ação do espírito independente. Tá bom? Muito que bem. Vamos ao item 7. Só queria pedir desculpa aí a Carmen, que eu li rápido porque essa a gente tinha lido já. Não, Mas não eu tem vou problema, ler, foi o que a gente combinou. eu vou ler mais Mas se devagar, alguém acho que tiver dúvida, pode perguntar, gente. vou ler mais devagar. Tá Vamos bom, lá. meu irmão. Obrigada. 7. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram. Entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que pretendem
que tais coisas se fizeram a si mesmas? Tá aí, né? Então, essa pergunta é muito interessante, né? Diz assim: não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que pretendem que tais coisas se fizeram por si mesmas? Você não pode nada existir por si mesmo. Ele é fruto da criação da inteligência de alguém, ok? Nós não surgimos por nós mesmos. Todos nós, fomos criados por Deus, numa condição igual, simples e ignorante. Aí, a partir daí, cada um de nós, individualmente, estamos trilhando nosso caminho, acumulando conhecimento que buscamos obter, desenvolver uma inteligência que desejamos, que nos esforçamos por desenvolver. E a questão moral, igualmente, né? Teremos a moral daquela que queiramos ter. Essa ninguém age sobre nós. As leis naturais, elas balizam o nosso progresso, mas não determinam como determina nas criações divinas, que acabamos de ver aqui. O vegetal sempre na mesma espécie, o animal na mesma espécie, o mineral por agregação das forças. E assim vai. Sobre eles age um ou um grupo de espíritos responsáveis pela organização no nosso planeta dessas estruturas, o que não acontece conosco. Nenhum espírito age sobre nós, nos determinando como agir. As nossas ações são reflexo das nossas escolhas. Então, a diferença é bem significativa, né? Então, seria muito difícil conceber que algo tão complexo como isso surgiria da ação natural das coisas, né? Não poderia ser assim. A lógica não nos permite aceitar esse tipo de raciocínio. Porém, aos irmãos que pensam diferente, cabe a cada um de nós respeitar, né? Isso é muito importante. Diga, Carmen. E aí, Mauro, antes da Carmen, Carmen, por favor, só para lembrar aqui, essa fala, quando ele diz aí que o selvagem não recebeu nenhuma revelação e acredita. Isso comprova, na prática, a teoria do livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, lá na questão 621, na consciência. Então, esses irmãos selvagens que não receberam nenhuma revelação, no entanto, têm as crenças em algo supremo, supremo não, em algo superior à humanidade. Então, eles têm essa lei estabelecida, instalada em sua consciência, como todos nós temos. Só para ratificar o livro dos Espíritos, Kardec coloca aqui na Gênese também essa situação. E a partir de agora, ele vai falar da pergunta 13 do livro dos Espíritos. A partir da natureza divina, começa o item 8, ele vai falar dos atributos da divindade, que está lá também no livro dos Espíritos. Só para Diga, Carmen. ratificar a importância de ler o livro dos Espíritos primeiro, né? De estudar o livro dos Espíritos. Exatamente. Então, Diga, Carmen. então, assim, cada espécie, sem ser o homem, mineral, vegetal, animal, tem um grupo de espíritos que os conduzem, né, que organizam, estão ali sempre para que eles cumpram o destino, para aquilo que foi criado, é isso, né? Que você falou. Exatamente. O final, essa última pergunta do item 6, ratifica esse entendimento. Ele fala: se nada é criado ao acaso, né? Sem
um princípio ou um objetivo inteligente, uma causa inteligente, se nada disso é assim, então existe uma causa inteligente para tudo. Se esses Sim, princípios não são capazes de eles próprios serem seus geradores, alguém os gerou. Então, sim. E há, aí, como você. há a ação da espiritualidade na condução desses processos. Ah, tá bom, entendi. Tudo Legal. bem? Tá. Ok. Vamos avançar então? Da natureza divina. 8. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Mas se não pode penetrar na essência de Deus, o homem, desde que aceite como premissa a sua existência, pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários, porquanto, vendo o que ele absolutamente não pode ser, sem deixar de ser Deus, deduz daí o que ele deve ser. Ok. Então, veja bem. Olha como Kardec é lúcido, né? Então, ele está dizendo o seguinte: eu não consigo ver Deus, ok? Não consigo vê-lo. Não consigo concebê-lo. Mas, pelas suas obras, eu consigo. é, Reduzi-lo. não, não digo reduzi-lo, eu Não, consigo. deduzi-lo. Deduzi-lo, sim. Deduzir que ele existe Uhum. pelas suas obras. Porque, por mais de uma vez, já pelo menos 3 pessoas eu já vi, pessoas que receberam, inclusive, prêmios, né, mundiais aí dentro das suas áreas, que inicialmente não acreditavam na existência ou na possibilidade da existência de Deus, ao final dos seus próprios estudos, chegaram a essa conclusão da impossibilidade da inexistência de Deus. Né? Então, ele aqui, em outras palavras, fala a mesma coisa. Né? Então, a gente não consegue entender essa natureza íntima, nem dizer como ele é, ok? Mas sabemos que ele é a causa primária de tudo, e se ele é a causa primária e tudo é perfeitamente uma ação inteligente, né, sobre todas as coisas, ele tem que ser essa causa inteligente, né? Muito que bem. Então vamos lá. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas, e é por não se terem reportado a isso, como ao farol capaz de as orientar, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram muitos deuses. As que não lhe atribuíram soberana bondade fizeram dele um Deus cioso, colérico, parcial e vingativo. Ok. Essa era a ideia que se tinha de Deus, né, até o advento do Cristo. Com Jesus, essa percepção de Deus muda. Porque eles esperavam, até na época de Jesus, né, eles esperavam quem? Um Messias que iria guerrear para libertar, né, o povo. Estavam esperando lá um guerreiro. Por quê? Porque até então a ideia da ação ou intervenção da justiça divina, ela era beligerante, ela era punitiva, ela era usando a força, né, a força de Deus para libertar seu povo. Jesus trouxe uma outra percepção e uma outra relação com Deus, né, em nossas vidas. Então, veja como sim a nossa inferioridade evolutiva nos traz percepções diferentes, cada vez mais humanizadas, para atribuir isso, fazer essa relação com o divino. Na medida em que a gente vai
se adiantando intelectualmente, moralmente, compreendendo melhor a criação, compreendemos também melhor a ação de Deus, né? Em tudo. E aí nós vamos mudando a nossa percepção. Diga, Carlão. Essa postura dele, né, que não era de que todos esperavam, deve ter decepcionado muita gente, né? O Judas é o mais latente que a gente conhece. Mas imagine os além dele, que ele decepcionou por não ser um guerreiro. Com certeza. E o povo judeu ainda está esperando até hoje, né? Até hoje. O judeu continua esperando o Messias para libertar o povo hebreu lá da escravidão. Verdade. Vamos lá? 9. Deus é a suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência do homem, pois que não se pode fazer nem compreender tudo o que existe. Ok, A só um de minuto. Deus, opa, Só um minuto. No início do 9, ele ratifica de novo a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus, né? Uhum. Então tá aqui, ó. Deus é a suprema e soberana inteligência. Depois ele vai desenvolvendo, né, causa primária de todas as coisas. Então ele vai lembrando que a Gênese, ela é o aprofundamento da primeira parte do Livro dos Espíritos, né? Então a gente vai ver muita relação aqui entre esta obra e essa parte do Livro dos Espíritos, tá bom? Vamos lá. a de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria, e assim por diante até ao infinito. Ok, isso é lógico, né? Se Deus te demonstrasse qualquer deficiência em qualquer área do conhecimento ou em qualquer outra situação, ele não seria Deus. Teria alguém que, nesse aspecto, ainda saberia mais que ele, né? Então, esta percepção dos atributos de Deus é que faz com que a gente compreenda ele como o único ser eterno, ok? Todo o resto, no nosso caso, os espíritos, somos infinitos. Então, Deus é eterno, né? Sempre existiu e sempre existirá, e a sua criação, ela teve um início. No nosso caso, não temos fim, e no que é material, tem um fim. Tudo bem? Vamos lá. 10. Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, houvera saído do nada. Ora, não sendo nada coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Ou então, teria sido criado por outro ser anterior, e neste caso este ser é que seria Deus. Se lhe supuséssemos um começo ou um fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele e capaz de lhe sobreviver e assim por diante ao infinito. Ok. É o que acabamos de comentar aqui anteriormente, né? Vamos lá. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Outra, outro atributo fundamental. Por que que o universo é estável? Estável nesse sentido, tá, gente? Não existem ali nada que esteja ao acaso, por conta dessa estabilidade, né, dessa imutabilidade das leis divinas. Se as leis divinas fossem sujeitas a mudanças, significa que Deus não seria tão perfeito assim, porque ele estaria aprimorando também suas leis baseadas em quê? Né? Então, as leis divinas são imutáveis porque são perfeitas. Para cada estágio da nossa evolução, vamos perceber essa lei, que é uma só, ajustada ao nosso grau de percepção e aderência a essa lei.
Não é a lei que se ajusta a nós. Nós é que vamos nos ajustando à lei. A lei é uma só, beleza? Desde o mundo primitivo ao mundo celestial. Ela é uma só. Agora, nós vamos, na medida do progresso alcançado, compreendendo, absorvendo, vivenciando essas leis, sempre cada vez mais ajustadas a ela. Então, não é a lei que se ajusta a nós. Nós é que vamos nos ajustando a essa lei. Beleza? Vamos lá. Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Dizemos, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus. Porque o homem, nada mais conhecendo além de si mesmo, toma a si próprio por termo de comparação para tudo o que ele não compreende. São ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas e envolto num manto. Tem o inconveniente de rebaixar o ente supremo até as mesquinhas proporções da humanidade. Daí, a lhe emprestarem as paixões humanas e a fazerem num Deus colérico e cioso, não vá mais do que um passo. Ok. Porque nós temos essa necessidade, né, pessoal? Pela nossa inferioridade, nosso apego ainda às questões materiais, nós temos a necessidade de humanizar Deus. De novo, naquela ideia de nós não conseguimos concebê-lo. Então, a gente cria a nossa relação com ele. Para facilitar essa relação, para não julgarmos uma coisa completamente abstrata, né, sem nenhum sentido, né, nós vamos atribuindo os nossos a ele. Isso já é antigo, isso não é de agora, isso é antigo, né? Sempre foi assim. Olha lá os deuses da Grécia, os romanos, deuses romanos, né? Sempre atribuindo uma questão da personalidade humana a uma divindade, a deusa do amor, a deusa não sei o quê, né, da fertilidade. Então, são coisas humanas que a gente atribuía a um ser divinal que tinha essa aparência humana para facilitar essa nossa compreensão. Então, aqui, a Gênesis está nos mostrando, de novo, né, reforçando pela nossa incapacidade de compreender este, que nós não podemos nem dizer este ser, nós não podemos atribuir, né? Não temos palavras para definir, mas esse que é aquele responsável por tudo que existe no universo. Tá bom? Vamos lá. Estamos falando dos atributos da divindade, tá, gente? De Deus. Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante, até chegasse, até chegar, até chegar-se ao ser cuja potencialidade nenhum outro então ultrapassasse. Esse então é que seria Deus. Ok. Então, sim, Deus é onipotente. Ele pode tudo. Não há limites, não há impedimentos para a vontade divina. Só que ele não a exerce diretamente. Ele a exerce de novo por meio das suas leis. E existem aqueles que fazem cumprir as suas leis. São os co-criadores de Deus, né? Em plano maior e em plano menor. Acreditem se quiser, nós formamos esses co-criadores de Deus em plano menor, né? Porque parte da lei de Deus, aquelas que são mais ligadas às relações com o mundo físico, nós participamos dela. Não é por meio da nossa relação que abrimos a porta para a reencarnação? Não é? Então nós somos parte
do cumprimento dessas leis de Deus, né? Entre outras tantas. Tudo bem, então? Outra certeza que essa máxima aqui nos dá da onipotência de Deus é que nenhum de nós chegará a obter essa mesma propriedade. Nenhum de nós chegará a ser onipotente. Essas são atributos de Deus. Ok? Não haverá. O espírito puro, mais puro que exista, está muito distante de Deus. Ele o percebe, ele o sente, ele o compreende, mas não será ou não conseguirá obter essas mesmas propriedades. Tá? Diga lá, Carlão. Esse poder supremo, ele é também utilizado pelo irmão de outra vertente, né? Como se fosse aquele poder mesmo de julgador, o poder de resolver tudo de uma vez. Ele não observa por esse lado da onipotência, né? Ele observa o Não, poder supremo como outra coisa, como outro. não, eles entendem, mas como sendo ele, de fato, é essa pessoa que vai julgar, como ele acabou de comentar anteriormente, né? Como sendo alguém que está lá num trono, com um livro, e está lá julgando. Não é assim que funciona, né? Funciona pela aplicação das suas leis, que está inscrita onde? Em nossas consciências. Então está tudo certo. À medida que nós formos compreendendo e assimilando, vivenciando essas leis que estão implantadas em nós, nós nos aproximamos dessa consciência divina. Quanto mais nós resistirmos, mais afastados estamos. Então não precisa ninguém estar determinando, né, o resultado das nossas ações. A nossa consciência que fará o devido juízo. Ah, Mauro, mas não existem aqueles que planejam a nossa reencarnação? Isso é outra coisa, ok? Isso é outra coisa. Ah, então o irmão já entendeu, né, que precisa reparar tal coisa. Existem outros que ele está ou precisará se envolver. Então vamos fazer aqui com que essas peças se encontrem no tabuleiro. Essa organização. Ah, tem aquele que ainda não conseguiu se despertar para nada. Ok, vamos ajudá-lo nesse tabuleiro. Então é desta maneira. Tudo bem? Vamos lá. Deus é soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça e nem da sua bondade. O fato de ser infinita uma qualidade exclui a possibilidade de uma qualidade contrária, porque esta apocaria ou anularia. Um ser infinitamente bom não poderia conter a mais insignificante parcela de malignidade, nem o ser infinitamente mal conter a mais insignificante parcela de bondade. Do mesmo modo que um objeto não pode ser de um negro absoluto, com a mais ligeira nuance de branco, nem de um branco absoluto com a mais pequenina mancha preta. Deus, pois, não poderia ser simultaneamente bom e mau, porque então, não possuindo qualquer dessas duas qualidades no grau supremo, não seria Deus. Todas as coisas estariam sujeitas ao seu capricho e para nenhuma haveria estabilidade. Ok, só um minuto. Opa. Então você imagina, né, se Deus tivesse essa dualidade. Nós não teríamos equilíbrio no universo, gente. Não é? Imagine se agora eu vou exercer um pouquinho a minha maldade. Aí, onipotente que é, podia, né, arrebentar com tudo. E seria lógico eu arrebentar com tudo que, quando eu estava no meu estado, né, infinitamente bom, ter criado?
Agora eu estou como infinitamente mal, vou destruir tudo? Que coisa maluca. Isso não cabe em lugar nenhum, né? Não cabe na lógica de raciocínio algum. E o outro lado, que existiria um outro Deus malvadão que está ali competindo com um Deus bonzão. Também não faz sentido algum. Também não teríamos equilíbrio, ok? Então, o mal não existe como princípio. O mal não existe como essência. O mal é resultado da nossa incompreensão do bem. Enquanto não compreendemos o bem, fazemos algo ruim contra alguém, que a gente rotula como maldade. Tá bom? Tanto é que quando percebemos que aquela atitude ela é indesejada, que o mal que eu fiz é algo que deve ser execrado, nós mudamos. Aquele mal deixa de existir em nós. Então ele não existe por essência, tá? Ninguém é mal. Nós fazemos maldade, é diferente, tá? Pela nossa ignorância do bem. Vamos lá? Pedrão comentou aí. Oi? Pedrão comentou lá no chat. Vamos ver aqui. No Oriente Médio, tudo se faz em nome de Alá, inclusive a violência. Pois é, porque eles não reconhecem nem Jesus, então a percepção que eles têm é do seu Deus que vai protegê-los na guerra, né? Que vai fazer com que eles vençam as batalhas, que vai destruir seus inimigos. Eles ainda estão nesse pensamento. Por isso que a coisa lá é complicada. Vamos Coisa que lá. nós também já tivemos, né? Sim, já vivemos isso. Lembrar disso, né? Só para a gente não julgar, né? Nós também já tivemos. Né? Fizemos cruzada, fizemos inquisição, matamos em nome de Deus, fizemos Sim. toda essa barbárie. E eles estão fazendo hoje, até porque eles são muito mais novos do que o cristianismo, né? Eles têm cerca de 800 anos, perto disso. Então, com 800 anos de cristianismo, a gente estava fazendo um monte de bobagem. Sim. Vamos lá? Não poderia ele, por conseguinte, deixar de ser ou infinitamente bom ou infinitamente mal. Ora, como suas obras dão testemunho da sua sabedoria, da sua bondade e da sua solicitude, concluir-se-á que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mal, sem deixar de ser Deus, ele necessariamente tem de ser infinitamente bom. A soberana bondade implica a soberana justiça, porquanto, se ele procedesse justamente ou com parcialidade numa só circunstância que fosse, ou com relação a uma só de suas criaturas, já não seria soberanamente justo e, em consequência, já não seria soberanamente bom. Ok. Então, de novo, né? Onde a gente enxerga essa justiça soberana, esse amor soberano? Aonde que a gente enxerga? Nas leis de Deus. Deus não está olhando individualmente por cada um de nós. A lei estabelece um caminho comum a todos nós. É isso. De novo, à medida que nós nos aproximamos desta lei no seu cumprimento, nós estamos mais aderentes a Deus. Na medida que resistimos a ela, estamos mais resistentes a Deus. É simples assim. Tudo bem, gente? Vamos em Minha avó não frente. pensava assim, não, mano. Oi? A minha avó não pensava assim, não. Quando fazia uma besteira, falava, Deus está vendo, hein? Deva te castigar. É Pois assim? é. Pois é, ué. Mas é o entendimento, né? Mas isso os nossos irmãos evangélicos até hoje têm essa coisa. É, A justiça de Deus para eles é parcial. Deus escolhe quem vai salvar. Então, aí acaba a justiça. Porque se ele escolhe,
Porque escolhe um, não escolhe o outro, né? Ah, esse é mistério dele, é vontade dele, a gente não tem que se meter. Beleza. Então não nos metamos, mas eu não concordo. É. Vamos lá? 15. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faz-se mister que ele seja infinito em tudo. Sendo infinitos, os atributos de Deus não são suscetíveis nem de aumento, nem de diminuição, visto que, do contrário, não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se lhe tirasse a qualquer dos atributos a mais mínima parcela, já não haveria Deus, pois que poderia existir um ser mais perfeito. Ok. É, quem sou eu para corrigir, né, Kardec? Mas eu acho que a palavra infinita aqui, em se tratando de Deus, deveria ser eterna e não infinita. Porque infinito também parte do princípio que saiu de um ponto inicial, né? Então, não. Se Deus é eterno, seus atributos também são eternos. Sempre existiram, né? E sempre existirão. Mas a gente entende aqui o conceito que Kardec quer dizer, ou seja, não tem limite, não tem fim. Não E tem de fim. novo, e de novo, nós vamos compreender quanto aos espíritos puros. Os espíritos puros, por mais puros que alcancem, jamais chegarão a esses atributos de Deus, né? Ah, são puros? São, relativamente. Ah, são bons? São, relativamente. Então, quando a gente falar de espíritos puros, alcançaram a pureza, é uma pureza relativa, tá? Porque mesmo dentro dos puros, existem aqueles que já conseguiram purificar a sua pureza mais do que aqueles que estão entrando na condição de puros. Ok? Deu para entender isso, gente? Me lembrei aqui de um poema do Drummond de Andrade, mas Uhum. a pureza do branco. Todo mundo é branco, mas tem um branco que é mais branco do que o outro. Então, é exatamente isso. Todo mundo é puro, mas tem alguém que é mais puro, que é puro há mais tempo. Então, tem alguém que está um passo à frente nessa hierarquia dos espíritos. Perfeito. Vamos lá? Deus é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus, salvo sob condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, visto que se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse outro, e então não seria Deus. Se houvesse entre ambos igualdade absoluta, isso equivaleria a existir de toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Confundidos assim quanto à identidade, não haveria em realidade mais do que um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um não faria o que o outro fizesse, mas então não existiria igualdade perfeita entre eles, pois que nenhum possuiria a autoridade soberana. Ok, perfeito. Por isso que está lá, né? Não adorareis outros deuses, né? Só tem um, Deus é único, uno, né? Então, também é muito claro isso. Se tivesse mais de um, teríamos um problema. Então, Deus é único. Vamos lá. 17. A ignorância do princípio de que são infinitas as perfeições de Deus foi o que gerou o politeísmo, culto adotado por todos os povos primitivos, que davam um atributo de divindade a todo poder que lhes parecia acima dos poderes inerentes à humanidade. Mais tarde, a razão os levou a reunir essas diversas potências numa só. Depois, à proporção que os homens foram compreendendo a essência dos atributos divinos, retiraram dos símbolos que haviam criado a crença que implicava a negação desses atributos. Ok. Mauro, Então, oi, Mauro, no oi. meu, no meu livro está escrito assim, ó.
depois que lhes pareceu acima da humanidade. Mais tarde, a razão levou-os a confundirem essas diversas potências em uma única. Quer dizer, confundir é diferente da palavra, bem diferente do que o Luiz leu. Mas É, isso é o que está lá, isso que está aqui é o que está no Kardecpedia. Esse aqui, o meu livro, está bem diferente. Quer dizer, que confundir é bem diferente da palavra que ele falou. foi O, reunir que eu falei. Reunir. reunir, confundir para reunir é muito diferente. Eu vou Sim. até, vou até grifar aqui e vou colocar a palavra reunir. Uhum. Aí poderia ser, Jorge, confundir. Eu ent- Não, o meu está confundir. não, eu entendi, mas quando você fala confundir, seria uma fusão, Mas não é. todos juntaria, faria uma fusão. Seria, né? Poderia até Ah, ser se fosse essa palavra, mas não é. perfeito. Ok. Podemos seguir? Pedrão no comentário aí. Ah, tá. Vê aqui. Lê aqui. No livro A Gênese, Kardec ampliou os comentários sobre Deus. No livro dos Espíritos, na questão 13, ele foi sucinto. Porque lá no livro dos Espíritos, ele ainda estava engateando, né? Ele ainda estava no início do entendimento daquilo que estava sendo revelado. Depois que ele concluiu o livro dos Espíritos, ele teve uma noção bem mais clara, né, daquelas revelações que estavam diante dele. E também fazia parte do trabalho dele esse aprofundamento, que só poderia vir após essa coluna mestra que era o Livro dos Espíritos. Tanto que essas quatro partes, né, do Livro dos Espíritos, ele se aprofundou nas demais obras, né? Gênesis, Céu e Inferno, Evangelho e Livro dos Médios. Eu creio nessa hipótese também, né? Já havia esse projeto de trazer a base e, a partir daí, desenvolver essa base em outros livros. O projeto para codificação da doutrina espírita, que Kardec naturalmente sabia. E tinha lá o Espírito de Verdade que o orientava, né? Aí é toda a equipe, mas o Espírito de Verdade que o orientava nesse trabalho. Certeza. Vamos lá? Em resumo, Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro o ultrapasse, porquanto o ser que o excedesse, no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele seja infinito em tudo. É assim que, comprovada pelas suas obras, a existência de Deus, por simples dedução lógica, se chega a determinar os atributos que o caracterizam. Ok. Então, ele aqui reafirma, né, essa história da unicidade de Deus e das suas potencialidades. Vamos ao 19, que dá tempo da gente fechar o 19. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições e não pode ser diverso disso. Tal o eixo sobre que repousa o edifício universal, esse farol cujos raios se estendem sobre o universo inteiro, única luz capaz de guiar o homem na pesquisa da verdade. Orientando-se por essa luz, ele nunca se transviará. Se, portanto, o homem há errado tantas vezes, é unicamente por não ter seguido o roteiro que lhe estava indicado. Tal também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para apreciá-las, dispõe o homem de uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus, e pode afirmar a si mesmo que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja esses atributos, que tenda não tanto a anulá-lo, mas simplesmente ou diminuí-lo, não pode estar com a verdade. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião,
só há de verdadeiro o que não se afaste nem um tio das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela de cujos artigos da fé nenhum esteja em oposição àquelas qualidades, aquela cujos dogmas se suportem à prova dessa verificação sem nada sofrerem. Ok. E aí ele fecha, né, essa dissertação sobre os atributos de Deus, né? Se nós, como nós fizemos aqui, né, paulatinamente, elas são perfeitas para que nós possamos entender essa grandiosidade do divino, né, em nossas vidas e no universo como um todo. E também entender que nunca ninguém chegará a essa condição, porque senão ele estará na mesma condição de Deus. Isso não ocorrerá também jamais. Tá bom? Então vamos parar aqui no item 20, a providência. Valdenir, ele incluiu a psicologia também. É, É, também. vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir a Georgia, pode fazer a nossa prece, Georgia, por favor? Vamos lá. Com certeza. Boa noite a todos, meus amigos, meus irmãos. Senhor de amor e bondade, te agradecemos por mais uma noite de estudo, por todos os conhecimentos, esclarecimentos, que possamos ter uma excelente noite de descanso do corpo, fortalecimento do espírito. Em especial, Senhor, te agradeço pela minha casa, pela casa que eu frequento, discípulo de Ismael, que ontem Senhor, completou 90 anos. 90 anos de trabalho, 90 anos de tanta coisa boa, de tantos bons propósitos pelo seu caminho, Senhor. Que possa vir mais 90 e mais 90 anos. Te agradeço, Senhor, por tudo que tem nos dado e que tenhamos, Senhor, paz, serenidade e muita luz no nosso caminho. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Assim seja. Obrigado, gente. Um beijo. Lembrando que, né, vamos fechar a sala e colocar o link lá para quem quiser estudar os mensageiros, continuar conosco aqui. Um beijo grande, uma boa semana a todos. Boa noite a Muita todos. paz. Boa noite.